Muito bem, cá tô eu para mais um vídeo. E esse vídeo é muito especial, faz muito tempo que eu tô querendo gravar ele, e ele é sobre direção de atores. Geralmente esse assunto é um assunto que faz todo mundo tremer na base quando chega no set, por não saber como se comunicar com a coisa mais importante que tem dentro de um set, que é o ator. Cinema nada mais é do que um ser humano na frente de uma câmera, vivendo algo, experienciando algo, resolvendo algum conflito. E é muito importante que você, como diretor ou diretora, saiba se comunicar com esse profissional que está ali dentro. É muito comum, principalmente na publicidade, que o ator ele seja jogado de lado em meio a tantas coisas técnicas que acontecem durante um set. Eu sei que é complexo a figura da direção, porque você tem de fato de se preocupar com uma cacetada de coisas. Tem que se preocupar com a arte, com a fotografia, com o movimento de câmera, com o teu cliente, com o teu roteiro. E no final das contas, o tempo que sobra para o ator é aquele entre o você está pronto, ação, né? E é uma coisa muito curta para se preparar. Então, esse vídeo aqui ele é muito importante para você que está começando, para você começar a entender qual é o processo da direção daqui para o ator e de lá para cá. Então, eu vou trazer algumas dicas super importantes de como você pode aprimorar a sua direção de atores. Eu sou Jorge Brivillati, eu sou diretor de cena e eu estudo direção de atores há bastante tempo. Eu fui para Los Angeles e estudei com a Judith Weston, que é uma preparadora de diretores e de elenco incríveis, além de uma autora maravilhosa e diretora também. Eu já falei do livro dela aqui, tem dois livros muito importantes. Um é o Directing Actors e o outro é o Director's Intuition. São dois livros muito importantes que constituem a base de como que ela acredita que deva ser a direção de atores, a comunicação com os atores. Então eu vou trazer alguns insights que eu aprendi ao longo da minha carreira, algumas coisas que funcionaram, e também vou trazer um convidado especial para falar um pouquinho sobre essa relação de direção e da atuação. Então vamos lá, primeira dica. Eu costumo dizer que quanto mais preparado o diretor está, menos insegurança ele tem durante o set, menos ele demonstra isso. Ao contrário, também é verdadeiro. Quando ele está menos preparado é onde ele demonstra mais insegurança, e normalmente onde ele é mais grosso, mais agressivo, mais impaciente, se ele não souber lidar com as suas próprias emoções. Então, a primeira dica é sobre a preparação. Tudo começa na análise de roteiro. É importante que você faça uma análise do teu roteiro, que é baseado em uma coisa chamada subtexto. Quando a gente faz uma análise de roteiro, o que eu quero dizer com isso? A gente vai olhar para o nosso roteiro e entender cada bit desse roteiro, quais são os objetivos que tem naquela cena. Por exemplo, João entra na sala e fala para Maria que não ama mais ela. De repente ele sai, fecha a porta e bate a porta. A gente tem que analisar qual que é o subtexto. O que é isso? Por que João entra na sala? Por que João fala para Maria que não ama mais ela e vai embora? E qual que é a reação da Maria se ela fala alguma coisa? O subtexto é uma camada que está abaixo daquilo que está sendo dito. Geralmente é aquilo que está expresso no roteiro. E cabe a você, como diretor, diretora, analisar isso. Por quê? Você entende que eu posso entrar dentro da sala e falar eu te amo, mas na verdade eu queria dizer eu te odeio? Ou eu falar eu quero ficar, mas na verdade eu quero sair? O ser humano ele é muito bom em esconder as emoções dele. A gente não é essa coisa novelesca que a gente se expressa e eu te amo e eu te odeio. A gente, na verdade, como bons seres humanos, a gente quer esconder, a gente não quer mostrar os nossos sentimentos. Então, o subtexto é o que mais importa para uma direção bem feita, para um filme que tem um resultado cinematograficamente envolvente, aquele que realmente comove, que você acredita. Então, analisar o subtexto é importante, por quê? Para preparação. Porque quando você chegar no set, você vai saber dar direções certas, ou pelo menos aproximadas para o seu ator, para que ele possa chegar em algo. E aí eu entro no porquê disso tudo. Vamos voltar um pedacinho para depois eu voltar nessa parte. A direção bem trabalhada, a atuação, junto com a atuação bem trabalhada, ela não funciona dando o resultado final que você quer para um ator numa cena. Por exemplo, eu não falo para a Maria ou para o João mais irritado, com mais amor, ou mais sexy, ou usando adjetivos.
Por que não? Porque isso é um resultado final. Eu quero que a minha cena pareça que o João está irritado, eu quero que pareça que a Maria está sofrendo, certo? Mas não é dizendo isso que eu chego para o meu ator. São adjetivos muito simples. Vou te falar o porquê. Quando eu falo para uma cena, por exemplo, para uma atriz que vai fazer uma cena que vai entrar, a Maria, que vai entrar nessa sala do João, e ela vai fazer uma cena bem sensual. E ela, quando ela começa, ela fala, João, vamos pra cama comigo? E eu corto e falo, Maria, faz mais sexy. Maria vai olhar pra mim e fala, tá, mais sexy, vou fazer mais sexy. Então, vai lá, take 2. Maria vem e fala, João, vamos pra cama comigo. E aí ele vai falar, tipo, não, pera, Maria, mais sexy. Nesse momento eu perco meu ator. Por quê? Maria vai começar a perguntar, ué, mas eu fiz mais sexy. E aí a gente vai pro terceiro take. E aí não chegou ainda onde eu quero. A Maria vai falar assim, eu tô fazendo sexy. Aí eu vou e corto. Eu falo, não, Maria, olha só, quero que você faça mais sexy, sabe? Quando você chega ali, uma coisa bem sensual. Nesse momento, Maria vai perguntar para si mesma, esse diretor não sabe o que é sexy, porque eu tô sendo sexy. Então, fica aqui a questão, o que é o sexy? Isso é somente um adjetivo, porque o que é sexy para mim não é sexy para Maria, que não é para João, que não é para você. Então, trabalhar com adjetivos, que é o resultado, seria o resultado final do que você está entregando ali na câmera, não é o que você quer. Então, a gente vai trabalhar num subtexto. O subtexto é o que motiva aquele meu ator, aquele personagem, desculpa, a entrar naquela cena e falar algo. Isso é motivação. E essa motivação é super importante. Por quê? Uma cena ela tem um objetivo, um início, meio e fim. Um personagem ele entra na cena, ele tem um objetivo e ele tem que sair dela, cumprindo ou não cumprindo. Às vezes o não cumprir, aquilo ali é o objetivo da cena que acaba sendo cumprido. Então, não vou trabalhar com o resultado final, mas eu vou trabalhar com o subtexto. Então vamos entender que com os atores a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente coloca coisas dentro deles. É um processo de criação mútuo de duas mãos, onde você traz elementos para ele, para que ele crie dentro de si e traga isso para fora, trazendo o resultado que você quer. Se você só chega na ponta final, que é falando o que ele deve fazer, como ele deve agir, você está perdendo uma grande camada de criação que o bom ator pode trazer para você, que é o desenvolvimento do personagem, da psique do personagem, de toda a anamnésia que ele fez daquele personagem, de como que ele se desenvolve, e você vai se limitar somente ao simples adjetivo que você pensou ali na sua cabeça na hora que você estava escrevendo, e você vai perder coisas importantíssimas que poderiam estar ali dentro da tua cena, nascendo junto. Então a gente volta lá para o início, quando a gente estava falando sobre a análise do roteiro. O que é essa camada que a gente vai trabalhar de subtexto? São exatamente os porquês da nossa cena. Voltando, por exemplo, de João, que entra na sala e fala com Maria, João pode ter vários motivos para ter entrado na cena, na casa e falado com Maria. Então, é importante que a gente analise o nosso roteiro, literalmente quase como que escrevendo um segundo roteiro em cima do roteiro que a gente tem. Como é que funciona isso? João entra na sala e fala para Maria que não ama mais e vai embora. Eu posso literalmente escrever, e é isso que eu faço do lado do meu roteiro, possíveis possibilidades do porquê que João entra e fala isso. Sei lá, uma, super crível, porque o João se apaixonou por outra pessoa, eu anoto lá. Outra, eu falo porque João, na verdade, ele é casado, e eu posso pensar até numa terceira possibilidade que não tenha nada a ver com aquela cena, porque João descobriu que é pai de Maria. Você vai entender, mas não tem nada a ver. Mas é importante que essa última coisa, ela seja algo completamente descabelado, tá minha gata aqui, do teu roteiro, porque se as duas primeiras talvez não funcionarem no set, você possa usar uma segunda. E já você vai entender o porquê e a importância da gente fazer essa análise e anotar e se preparar para o set. Porque quando você chega no set, é hora de brincar, é hora de você ter tudo experimentado e você deixar as crianças interiores aparecerem. Então, primeiro passo como diretor ou diretora para você conversar e saber dirigir bons atores é você se preparar. É você entender sobre o que o seu roteiro é, mas não na superfície, e sim nas camadas de baixo. E uma pequena pausa, eu sei que você está curtindo o vídeo, então já deixa aqui o seu like e também se inscreve no canal, que é importante para crescer. O canal está crescendo, que bom!
Então, deixa seu famoso joinha e se inscreve e também depois compartilha com quem você acredita que precisa ver esse vídeo. Segundo ponto super importante, você precisa saber como funciona o processo do ator. Não adianta você querer se comunicar com alguém em um outro idioma se você não sabe aquele idioma. Então é importante que você, no mínimo, entenda como funciona o processo do ator. Eu queria muito fazer atuação para cinema, não encontrei aqui no Brasil na época que eu queria fazer, e eu fui fazer teatro. Nunca fui fã do teatro, mas eu descobri que ali eu poderia aprender algumas coisas sobre o processo. E eu fui muito honesto com minha professora na época, quando eu fui para lá, que eu estava indo como pesquisador e buscando entender os processos básicos do ator, de entrega. E a partir do momento que eu fiz teatro, eu respeitei muito mais. Eu fiz 2 cursos de teatro. Um era de palhaço. E o de palhaço mexeu muito comigo. E eu passei a respeitar muito mais. Não que eu não respeitasse, mas eu passei a respeitar muito mais o trabalho do ator de estar diante da câmera, diante do set, nu, despido, vivendo emoções. A gente pensa que o ator ele está fingindo emoções, que ele está interpretando alguma coisa. Mas o bom ator, na verdade, ele está se conectando com emoções muito profundas. E quando você vê aquilo na frente da câmera e você se emociona também, é exatamente a mesma emoção que ele está sentindo lá dentro. E é isso que nos conecta como humano. Então, é um trabalho muito complexo, de muita concentração e que exige o máximo de respeito. A partir do momento que você descobrir como que funciona a estrutura de criação do ator, você começa a trabalhar a sua estrutura de comunicação com ele também, exatamente como um idioma. Se eu tentar me falar com alguém em russo, e eu não sei russo, vai ficar uma comunicação bem quebrada. Isso é óbvio. E da mesma forma acontece isso dentro do set. Mas talvez você vai falar, mas na publicidade é mais difícil, né? A gente não tem tempo, não tem muitas falas. De fato, publicidade ela é um pouquinho diferente, ou muito diferente. Na verdade, a gente tem que aprender a lidar de formas diferentes com ela. E tudo isso acontece quando você conhece o processo do ator e aí você traz uma outra coisa, que é a comunicação inicial com o seu ator para que gere confiança. É importante que você crie uma linha de confiança com ele. É ridículo e absurdo o diretor que grita com o ator daqui da mesa, o ator lá no meio de um monte de gente. Você não gostaria que gritassem com você quando errasse? Ou que alguém te expusesse de um jeito assim tão crítico na frente de outras pessoas? Então é preciso que você tenha empatia, e essa empatia vem a partir do momento que você sabe o que é estar na frente da câmera. E para mim é super importante. A direção ela é sobre isso, é sobre você cuidar dos seus personagens, não só dos elementos que estão em volta daquilo, das firulas todas que a gente tem para produzir um filme, e sim do ser humano que está ali na frente, resolvendo um conflito interno muito grande e trazendo isso para a câmera. Então é importante que você, primeiro, gere uma camada de confiança com o seu ator. O que quero dizer com isso? Que você se prepare brevemente, converse com ele, fale quem é você, fale também sobre os seus medos do filme, fale que talvez é seu primeiro filme, que você vai tentar estabelecer uma comunicação legal com ele, que você estudou bastante esse personagem, se interessa pelo trabalho dele. Eu acho muito legal quando os atores vêm comigo e falam, como é que é isso aí? Como é que é essa câmera? Gostei muito dessa técnica. Óbvio, tipo, não aquela galera que tá puxando um saco, mas a galera que realmente está interessada no trabalho, porque ela quer aprender como que a direção funciona, como que o cinema, porque ela quer entregar melhor. Como que o cinema funciona, porque ela quer entregar melhor. Então, tem interesse também e demonstre real interesse em saber como que funciona o processo dele, para que você estabeleça uma relação de confiança. Uma dica muito legal para você que vai estar começando a dirigir, que é trabalhar com verbos e não adjetivos. O que significa isso? Adjetivos, eles são simplórios, vamos colocar assim. E geralmente é o jeito que a gente começa dirigindo, porque é o resultado final que a gente traz para uma cena. O que significa isso de fato? Voltando, por exemplo, do sexo, quando eu falo Maria faz mais sexy, faz mais alegre, faz mais feliz, faz mais triste, tudo isso são adjetivos de como que eu visualizo aquela cena, como que eu quero que ela soe. Mas nada disso em inglês, é playable, mas é fazível, vamos colocar assim. O que quero dizer com isso? Vamos ver como é que o adjetivo ele tem pouca força. Se eu vou para uma viagem incrível na Disney, e aí eu volto, na primeira semana, no primeiro dia que eu voltei, você vai lá, me encontra e pergunta, e aí, Brivilate, como é que foi? Eu vou falar para você,
Cara, foi animal, foi foda, a montanha-russa é alta pra caramba, quando você entra nela e você desce, você sente o vento no seu rosto, e aí você dá aquela emoção, você treme todo o corpo, um barulho alto, as pessoas gritando, e aí depois você vê o Mickey, e eu vou trazendo um monte de detalhes. Aí chega no final da semana, eu encontro outra pessoa e alguém me pergunta, como é que foi a Disney? Cara, foi incrível, incrível. Assim, Montanha-Russa é muito legal, Mickey é muito legal, o Castelo é muito legal, foi muito, muito foda. Passa 3 semanas, aquela pessoa que eu não via há bastante tempo, e ela me pergunta, e aí, como é que foi a Disney? Cara, foi muito legal. Foi massa, foi bem incrível. Percebe como que os adjetivos eles servem para ilustrar e encapsular um monte de emoções? Da mesma forma, isso acontece dentro do set. Quando a gente traz adjetivos, você está encobrindo uma camada gigantesca, um cesto gigante de emoções que poderiam vir à cena, que poderiam vir à tona. Então, ao invés de usar adjetivos, a gente tem que usar o quê? Verbos. Os verbos, eles são fazíveis. Você consegue fazer coisas. Use palavras, verbos, que os seus atores consigam fazer. Por exemplo, ao invés de eu falar para Maria faz mais sexy, que é um adjetivo, eu falo para Maria, Maria, conquista. Maria, leva ele para cama. Maria, pega esse homem para você. Coisas que são fazíveis, não necessariamente nas ações, mas tudo no mental. Isso faz com que a gente se encontre, o ator encontre dentro de si, e com as ferramentas que ele tem, artifícios para que ele possa cumprir o objetivo da cena. Ah, mas talvez o meu ator não chegue lá e eu vou ter que falar de outro jeito. Primeira coisa, 50% de um filme é o teu casting. Então é importante que você, como diretor, saiba fazer um bom casting e saiba ter, desde o início, a noção de que aquele ator é o ideal para estar no teu filme. Então você tem que fazer um bom casting para falar, beleza, essa pessoa aqui ela é muito boa e eu sei que ela vai chegar onde eu quero. A partir daqui é o modo como você vai dirigi-la, certo? Então, os verbos, eles são a chave da boa direção para você conseguir tirar coisas de dentro do teu ator de um jeito legal. Por exemplo, eu já dirigi uma cena que eu precisava de um pouco de urgência. Eu queria que o meu ator ele parecesse ansioso. Eu queria que ele soasse ansioso na cena. Mas eu não ia falar para ele, ó, faz mais ansioso. Porque níveis de ansiedade. Então, o que significa ser ansioso? Na primeira vez ele não chegou quando eu falei uma coisa, na segunda vez ele não chegou, e na terceira eu resolvi falar com ele. Faz essa cena como se você estivesse fazendo, como se você tivesse apertado para ir no banheiro. E a cena ficou exatamente como eu queria. Por quê? Apertado para ir no banheiro traz um senso de urgência. E isso, inclusive, vem para o nosso corpo. Tá, mas isso não é verbo. Legal, então a gente entra na segunda coisa que é muito legal você falar. Faça como se. Enfim, como se você estivesse tal coisa. Dê elementos para o seu ator poder brincar, mas que não necessariamente tenham a ver com o teu próprio filme. Por exemplo, nada tinha a ver com essa cena, meu ator está com vontade de ir no banheiro, o personagem. Mas eu trouxe isso, eu criei um senso de urgência. Então, esse é um jeito muito legal de você trazer de forma ilustrativa qual que é o estado emocional que você gostaria que o seu ator estivesse. Porque muita coisa que você está vendo na televisão, na tela, não é necessariamente aquilo que também está sendo pensado, está sendo produzido aqui dentro. Isso é uma outra coisa que os atores têm. Não necessariamente eles fizeram as associações que você está imaginando para chegar no resultado final. Então é um processo muito legal. Então essa é uma dica muito, muito importante para você poder trabalhar com teus atores. Trabalhe com verbos e trabalhe no e se, como se, faça como. É super importante para isso. Como falei, eu trouxe uma pessoa muito importante, que é um ator super querido, que eu trabalhei com ele alguns meses atrás, e a gente bateu um papo muito legal, e algumas dicas, algumas coisas muito legais vieram à tona que eu quero que vocês ouçam. Obrigado, primeiro, por bater esse papo comigo. Acho que vai ser super importante a gente compartilhar um pouco com diretores, aspirantes a diretores e diretoras também, o universo de filmmakers, e também quem está querendo entender um pouco mais sobre o processo desses dois elementos que, para mim, são os que mais devem conversar, né, que é o diretor e o ator. Você quer se apresentar? Bom, posso. Eu sou o Ed Moraes, eu sou ator, eu trabalho profissionalmente há 20 anos, então eu já circulei por todos os meios que um ator pode circular na interpretação no Brasil. Então eu venho do teatro, trabalhei com os maiores diretores de teatro do país,
e em paralelo ali ao teatro, como a gente sabe, né, a questão de incentivo é tão complicada, então a maioria dos atores buscam a publicidade como uma forma ali de ganhar dinheiro, né, também por um tempo. Então eu acabei caindo na publicidade a partir de 2005, são quase 20 anos também na publicidade, então já fiz campanhas para todas as marcas que você imaginar, já passei na mão de diversos diretores em diversas esferas. Sendo muito direto, uma pergunta. O que que você mais ouve que te derruba completamente como ator na hora do set? Tem alguma palavra, alguma frase que fala assim, caramba, isso me desconcertou e eu tô sentindo que eu tô lidando com alguém que não entende o meu processo como ator? Na verdade, eu acho esse tema muito complexo, porque o que mais me derruba não é uma palavra, não é algo dito, é entender e captar que a pessoa que está responsável pela direção não sabe o que ela quer. Eu acho que essa, para mim, é a grande questão. Eu já passei isso tanto em publicidade quanto em outros lugares. O que me quebra é não sentir uma segurança de quem está ali na condução da coisa. Porque se eu falo, se nem ele está seguro, imagine eu. Então, assim, tudo que vem de consequência disso me, me dá uma desestabilizada. Isso pode acontecer, enfim, né? Pessoas despreparadas dirigirem, como tem o oposto, pessoas muito bem preparadas. Mas eu acho que quando a pessoa não sabe o que ela quer, não entende o objetivo final daquele produto, seja na publicidade para vender algo, seja uma obra de arte, né, no cinema, ela possivelmente vai reproduzir algumas coisas que é um universo que passa na cabeça dela, daquela obra. Então, ela vai tentar te conduzir para aquilo, né? Então, se você conduz uma obra que está dentro da sua cabeça, e você vai me pedir para fazer assim, assim, assado, como se fosse você fazendo, né? E muitas vezes a comunicação não chega até o ator justamente pela direção não ter técnica para acessar o ator. Olha, eu quero que você faça assim, mas se eu falar faz assim e me mostrar, possivelmente eu vou fazer outra coisa. Ou vai ficar uma reprodução do que você está fazendo. E isso pode cair numa falta de autonomia, uma falta de espontaneidade, que fica uma coisa completamente plástica, dura, fake. Então, eu saber que eu estou tentando fazer algo, reproduzindo uma coisa que você me pediu, me coloca num lugar de falta de autonomia, de brilho, que aí eu estou reproduzindo. Você fala, entra por aqui, dá 2 pulos, grita, me salvem e sai. Eu vou Uhum. reproduzir o que você está me pedindo. Então, assim, me quebra, principalmente saber que eu estou na mão de alguém que não sabe o que fazer, me quebra também, me atrapalha, quando a pessoa quer que a gente reproduza algo que está na cabeça dela. E Total. principalmente quando é despreparado e não tem ferramenta nenhuma para conseguir me acessar e me levar para aquele lugar, né? Sim. Pode acontecer o oposto, do diretor não ter certeza de uma obra, porque é uma obra aberta, é um cinema, um filme, e a gente fala, vamos junto descobrir. Aí você fala, beleza, ele tá pesquisando ali, eu estou vendo que ele está pesquisando um caminho, e eu sei que é uma obra aberta, e eu posso ir junto nessa condução, porque nem sempre tem que estar tudo resolvido, entendeu? Tem um Aham. storytelling ali, não, às vezes não é uma venda de um produto, é uma obra de arte. Então, assim, o ator tem que ir sacando também onde onde ele precisa de uma certa segurança e um objetivo muito específico e onde dá para surfar numa outra interpretação, num outro mergulho. Uma outra dica super importante na hora de você dirigir os seus atores: feedback. Todo mundo na vida precisa ouvir feedbacks. Os atores não são diferentes. Estar na frente da câmera atuando, se colocando ali, se despindo, trazendo emoções e simplesmente não ouvir nada de volta quando você acaba, se foi bom ou se foi ruim, é horrível. Então, se você nunca esteve na frente da câmera, faça essa experiência um dia, ainda mais se tiver um set gigantesco, 100 pessoas na frente da câmera, fique ali e veja como é que é um vazio enorme e quanta insegurança isso traz. Então, dê feedbacks. Assim que acabou, você cortou a cena, pelo menos dê um feedback visual se você não conseguir falar na hora, porque é muito fácil a gente ficar
envolto em ajustes técnicos, o movimento não funcionou, a luz não tá boa, alguém ouviu ali no fundo que ela falou o texto errado, ou passou um gato, não é você não, passou um gato no fundo e não funcionou, e o ator fica ali parado, sem saber se ele foi bem, se ele foi mal, e de repente ele ouve, vamos mais uma? Tá, o que que eu ajusto? O que que eu mudo? O que eu tenho que fazer? Então, o feedback é super importante para você estreitar a relação com o seu ator. É importante que você cortou a cena. Primeira coisa, se foi bom, fulano, foi bom pra caramba, obrigado, continua. Se tiver que fazer algum ajuste, você fala, eu vou fazer mais um ajuste técnico, tá, mas eu quero que você mantenha a mesma coisa, essa mesma energia, mantém segura. Se for uma cena complexa, que exige a emoção e concentração, peça que seu set se mantenha concentrado, em silêncio, sem brincadeiras, para não atrapalhar a concentração do ator. Aquilo é a coisa mais importante que está acontecendo naquele momento. E essa é a pessoa mais importante que está ali. Porque a câmera, ela é tão ciumenta que ela revela qualquer falha, qualquer entrega que não seja verdadeira, e a concentração tem que ser total da equipe. Então, não permita que o seu set seja simplesmente uma algazarra no momento errado, inibindo o ator de poder trazer o melhor dele. Então, crie esse feedback constante. Fale para ele, se não foi bom, nada de gritar daqui, sabe, de um jeito grosseiro, porque você não chegou. Eu gosto muito de assumir a culpa pelas coisas do meu set. Eu digo que no set o diretor é culpado de tudo. Culpado para bom e para mal. Se eu não cheguei onde eu quero, é porque talvez eu não tenha conseguido. Óbvio, existem outras pessoas que talvez não entreguem aquilo que você quer, mas talvez essas pessoas estão lá porque você colocou. Mas o real objetivo disso é você entender que se eu me sinto culpado, eu vou buscar soluções e não jogar no outro para o outro ficar o tempo todo tentando buscar e eu ficar aqui vendo se isso funciona ou não. Então eu tento achar soluções. Então a partir do momento que o ator não chegou onde eu quero, eu corta, beleza, ô João, vem cá, chega aqui. Chama ele no canto, fala de leve. Ou então cria um sinal com ele, um signo com ele, que talvez que você falou previamente lá no camarim, que só ele vai entender quando você fala tipo, ó, energia um pouquinho mais baixa, vamos descer um degrauzinho. Ou então chama ele e fala, falando, talvez, vamos tentar de uma outra forma. Foi legal, tá? Eu gostei disso que você trouxe, mas e se a gente fizer com a energia um pouco mais baixa? Talvez não tanto. Então tenha compaixão da pessoa que está ali na frente, sabe? Tenha empatia, saiba falar, saiba comunicar. Não deixa a sua insegurança de não ter chegado aonde você quer te atrapalhar. É super importante que você estabeleça essa relação de comunicação e de confiança. Porque se o ator, primeiro, ele sinta a segurança de que você sabe para onde que você está levando ele e que ele também, você respeita ele. Então você vai criar uma relação ótima ali no set. Bem, essas foram as dicas que eu trouxe hoje para você. Foram poucas, mas eu tenho certeza que com essas dicas você consegue chegar em lugares incríveis na direção de atores, na comunicação com teus atores. E entenda que tudo parte do estudo. Você não vai chegar no set simplesmente e ter palavras lindas e ótimas inventadas do nada para você simplesmente dirigir o seu ator. Tudo começa lá atrás, na análise, na preparação, para que você possa, dentro do set, brincar. Quando você brinca, você cria. E quando você cria, aí a mágica acontece. Então, se prepare. Todos esses verbos que você pode usar, se prepare antes. Pega no seu roteiro, analisa, escreve eles num caderninho. Tem até alguns livros muito legais sobre verbos. Não acredito que a gente precise de fato, mas tem livros para atuação só de verbos, sabe? Brincar, correr, fazer, amar, acenar, pressionar. Outra coisa é você pesquisar o processo de criação do ator. Seja fazendo um curso de atuação, um curso de teatro livre, um curso de atuação para câmera. Entenda que teatro é diferente de cinema. No meu caso, eu só fui fazer teatro porque eu não tinha na época e na velocidade que eu queria um curso que eu tinha achado, tinha gostado. Mas atuação para câmera, para cinema é uma, teatro é outra coisa. São linguagens completamente diferentes. Mas, na falta de um, vai para o outro. Ou, no mínimo, pesquise. Faça um curso no YouTube de atuação, de processos. Vai ler Stanislavski, por exemplo. Vai ler qualquer coisa que você queira para você poder entrar dentro do universo do ator e você saber se comunicar melhor. Aí você vai se perguntar, pô, Brivillati, mas eu faço publicidade, eu nunca fiz nada de cinema, nenhum conteúdo. Pois bem, então aqui vai a última dica para a gente fechar o nosso episódio. Na publicidade, muitas vezes, de fato, o que você precisa é só de um sorriso a mais.
ou uma cara de tristeza. E isso tudo, eu gosto muito de, quando eu trabalho com atores experientes, de trocar com eles antes. Então, antes da gente se preparar para rodar, eu sempre vou no camarim com atores experientes ou não experientes, tá? Faça isso, vá no camarim, bata um papo com ele, explique o que é a cena, qual que é o filme que está na sua cabeça. Eu sei que ele já recebeu o roteiro antes, eu sei que ele já aceitou o papel, ele está preparado, mas ele quer conhecer o diretor, a pessoa que vai dirigi-lo. Então, vá até ele, converse, conte qual que é o seu filme, fale sobre o seu personagem, fale sobre o que você pensou. Isso no caso de publicidade, tá? Porque muitas vezes no cinema, quando a gente vai fazer um curta, a gente já fez alguns ensaios, a gente já fez leituras de roteiro, e na publicidade é assim, a gente conhece pessoalmente, ali na hora, no set, a gente tem poucas horas para se preparar, o ator se preparou em casa, você também, que é tudo muito rápido. Então, troca essa ideia com ele. Fale sobre o que é o filme, como que vai ser seu movimento, o que você vai exigir dele, como que você quer que ele trabalhe. Faça uma leitura rápida ali com ele. Mas primeiro deixa ele também trazer a leitura que ele fez, porque ele se preparou. Se você só traz a sua leitura logo de cara, você perde um mar de criação que aquela pessoa talvez está há 2 semanas estudando. E que você estava tão preocupado com a tua fotografia que você não se preocupou com isso e você está só preocupado com uma inflexão simples e banal, sutil, que pode ser que aquele texto pode ser criado com uma coisa muito mais legal que o seu ator pode ter trazido para você. Então, converse com ele, se prepare. E quando você... Eu gosto muito de falar com os atores mais experientes, para que eles saibam que eu entendo a linguagem e a comunicação com os atores, para não parecer que eu sou um banana ali na frente da câmera, gritando algumas coisas, eu falo para ele, olha, a gente vai ter uma troca assim mais simples, tá? Se é um momento eu falar para você, mais sorriso, mais feliz, mais triste, você sabe o que eu quero dizer, tá? É pra gente poder adiantar, eu sei que você é um ator experiente, então a gente vai ter uma troca mais rápida, assim, se a gente tentar experimentar algumas coisas e a gente não estiver chegando, porque às vezes o cliente está pedindo mais sorriso, embora a gente não acredite que precise. Então, eu gosto de trocar isso com ele. Então, muitas vezes já aconteceu no set, quando eu vi o ator, o cliente lá no fundo falou assim, ai, mais feliz. O ator já fala assim pra mim, já entendi, já sei, mais solar. Que raios é mais solar? Mais solar, mais sorriso, fala com um sorriso. Então, são coisas que a prática realmente vai te ensinando. Então, e tudo aconteceu porque você se comunicou e você criou uma relação com o teu ator. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você quer saber mais sobre direção de atores, também me fala aqui nos comentários que eu posso preparar, porque isso aqui é um mar de possibilidades do que a gente pode fazer. E eu sou apaixonado por isso, que é pura psicologia, é entender como que o ser humano funciona, como a gente esconde muito bem as nossas emoções e como a gente pode trazê-las à tona. E se você gostou, compartilha com quem você acredita que precisa ver esse vídeo. E é isso. Te vejo no próximo episódio.